Fala, impressionadores, beleza? Eu sou o Fred e na aula de hoje eu vou te ensinar a criar um controle de gastos automático aqui no Excel. Eu vou fazer isso a partir de uma planilha em branco, ou seja, do absoluto zero, para você também conseguir criar essa mesma planilha aí no Excel, beleza? Então já deixa logo a curtida nesse vídeo que você vai gostar demais. E antes de começar, deixa eu te lembrar que olhando aqui a descrição desse vídeo, você vai encontrar dois links. No primeiro link tem informações sobre o nosso treinamento completo, o Excel Impressionador. E no segundo link tem um mini curso gratuito que você pode se inscrever hoje mesmo. Pessoal, vamos direto ao ponto. Eu vou dividir a criação dessa planilha, desse controle de gastos, em 5 partes. E a primeira parte, galera, é a parte mais óbvia, que é você estruturar ali aquela estrutura mínima, né? As informações que essa planilha precisa ter para a gente ter ali o conjunto de informações que representem todos os nossos gastos. Então eu vou criar algumas colunas aqui, tá? Essa planilha, eu vou chamar ela de registro de gastos, tá bom? Registro de gastos. Nessa planilha, eu vou fazer o quê? Eu vou colocar ali aquelas informações que são essenciais, tá? Então eu preciso ter a data da transação, ou seja, quando que eu fiz determinado gasto. Eu preciso ter uma categoria, tá? É importante você categorizar esses gastos. Ter também a descrição dele, tá? Falar efetivamente que gasto é aquele. Você também precisa ter ali a forma de pagamento, tá? Forma de pagamento, principalmente na parte de gastos, galera, é importante para eu saber se você está gastando muito no cartão de crédito, no cartão de débito, enfim, para você ter ali um controle até da sua fatura no final do mês. E por fim, o valor, tá? O valor que é quanto efetivamente você gastou. Eu vou datar também uma coluna para o saldo. E o saldo vai mostrar o valor que você tem ali no bolso, né, ou no banco, em determinado momento do mês. Olha só. Vou preencher uma linha aqui para você entender qual que é a minha ideia, tá? Então imagina que eu tive um gasto aí, não sei. Eu fui na padaria e comprei alguns pães e bolos, tá? Então, a categoria pode ser o quê? Né? Alimentos, ou pode ser padaria, depende da forma que você vai administrar aí as suas finanças, tá? Então eu vou botar alimentos, beleza? Alimentos. A descrição foi, aí você fala o que você comprou. 2 pães, né? 2 pães franceses e um bolo de laranja, tá? E aí é legal você ter uma descrição bacana disso, né? Efetivamente o que você comprou, porque isso é algo que você pode lembrar agora, tá? Então você tá fazendo a compra ali no dia 1º, dia 2, 3 do mês, isso é uma coisa que tá fresca na sua cabeça. Mas e no final do mês? Será que você vai lembrar que aqueles 20 reais que você gastou na padaria foi efetivamente para isso? Tá? Se no final do mês você vê que está gastando um valor absurdo em padaria, às vezes a chance que você tem às vezes de economizar uma grana não é nem parando de comprar roupa, parando de comprar coisas mais caras, mas é às vezes naquelas coisas que você tem um valor menor, né? Mas que você compra o tempo todo, tá? E a forma de pagamento aqui, eu vou botar dinheiro, tá? Comprei no dinheiro. Foi no total 20 reais. Eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar menos 20, tá bom? Menos 20 para indicar que o meu dinheiro saiu, tá? Eu vou formatar isso daqui como moeda, beleza? E aqui eu já tenho a estrutura básica da minha planilha. Eu só quero fazer uma coisa, vamos definir quais são as categorias, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou até pegar umas categorias que eu já tinha separado aqui, já tinha deixado prontinhas aqui do lado, tá? Ó, eu vou deixar essas categorias aqui. Essas são algumas categorias que eu pensei, que são categorias que de forma geral as pessoas têm ali, de gastos ou de receita. São alimentação, categoria, educação, freelance, investimentos, lazer, moradia, salário, saúde, serviços e transportes. São categorias de despesa e tem algumas de receita aqui também, né? Ó, salário é o dinheiro que você ganha, investimento e freelance também, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar isso daqui e eu vou colocar como sendo as únicas opções que eu tenho de categoria, tá bom? Para impedir que no final a pessoa coloque umas categorias nada a ver aqui. Eu vou vir na guia dados, colei isso daqui, foi em validação de dados, ó, validação de dados, lista, e eu vou colocar essas as opções como categorias. Agora que eu passei aquelas opções na validação de dados, olha que interessante, quando eu clico para digitar uma categoria, já aparece essa lista suspensa aqui. E eu só posso colocar uma categoria que esteja nessa lista, tá bom? Se eu tentar, por exemplo, botar uma coisa que não tem nada a ver, tipo padaria, ele não deixa eu preencher, tá? Isso daqui, além de deixar minha planilha mais organizada, impede que as pessoas coloquem informações erradas, tá bom? Então, ó, eu já tenho a minha planilha com as informações que eu preciso. Agora eu vou formatar isso daqui como tabela. Eu formatei como tabela,
Maravilha. E pronto. Eu tenho a estrutura básica da minha planilha aqui. Agora eu só preciso preencher um pouco mais essa planilha, tá? Para eu ter bastante linhas nesse meu registro de gastos. Eu já até deixei algumas linhas prontinhas aqui, ó, que eu vou colar. São informações fictícias que representam aqui as despesas de uma pessoa, tá? Então repara que tem despesa com lazer, saúde, freelance, mais um monte de coisa, tá bom? Inclusive, eu acho que ficou algum erro, porque tá vendo que tem um negocinho verde aqui no vestuário? Parece que ele não entrou na minha validação de dados. Vou conferir de novo, ó. Tá no H2 até H12, mas eu só tinha botado até H... Tá certo, ó. H12, quando deveria ser 13. Pronto, tá corrigido. Já vou até corrigir esse problema para todo mundo aqui. Perfeito, galera. Eu já fiz, então, a minha estrutura básica, tá? Dessa planilha. Inclusive, já coloquei a validação de dados, tá? Na coluna de categoria. Com isso, eu já tenho até um bom conjunto de linhas preenchido. E agora, o que eu quero fazer? Eu quero entrar para a segunda parte da produção dessa planilha, que é você fazer alguns cálculos, tá? Depois que você já fez a estrutura básica da sua planilha de gastos, com todas as categorias, todas as informações que você acha importante, é legal você calcular também o saldo, tá? Qual que é o saldo? O valor do saldo é calculado simples. Você pega o quanto você tinha até determinado momento, tá? Então, até hoje, eu tinha R$500 na minha conta. Aí, eu recebi um salário de R$2.000. Então, o meu novo saldo vai ser o saldo que eu tinha, 500, mais os R$2.000 que eu recebi. Ou, se ao invés de você ter recebido, se eu tivesse gasto, né? Então, por exemplo, eu gastei R$200. Eu tinha R$2.000, gastei 200, então eu fico com 1.800, tá? O cálculo do saldo é relativamente simples. Para a primeira linha, o saldo é basicamente o valor que você tem ali, né? O primeiro valor, nada muda. Da segunda linha em diante, fica um pouco diferente, que é o saldo dessa segunda linha aqui, ó, da linha 3, vai ser igual ao saldo que eu tinha antes, somado com o saldo do dia, tá? Se nesse dia o meu saldo foi positivo, o meu saldo vai aumentar. Se o meu saldo foi negativo, o meu saldo vai diminuir. E olha só, o valor que eu tenho é esse. Vou arrastar para baixo nessa tabela e eu tenho o meu saldo para o restante do período. Olha só o que eu tenho aqui. Eu tenho que começa muito negativo, olha só, eu tenho várias saídas de dinheiro, até que chega um determinado momento, ó, que entra um pagamento de investimento em ações, tá? Então, o meu saldo que estava negativo, ele fica positivo, tá vendo? Porque entrou R$6.000 um dia, R$6.000 no outro, tá? Aí eu fico com um saldo positivo. E esse saldo vai diminuindo e aumentando ao longo do tempo, tá bom? Então, nessa planilha aqui, o único cálculo que eu preciso efetivamente fazer é esse. Mas se na sua planilha você quiser fazer outros cálculos, outras avaliações, outras fórmulas, é só você escrever, tá bom? Mas a estrutura básica aqui é, primeiro, você montar a estrutura, definir quais são as colunas, preencher as linhas, botar uma validação de dados, e o segundo passo é você fazer os cálculos que são necessários. Agora eu vou partir para o terceiro passo, tá? O terceiro passo ele é bacana, porque principalmente em uma planilha que tem gastos, né? Você quer acompanhar a evolução dos gastos, é bacana você também ter uma visualização desenhada mesmo, um gráfico que te mostre como que está a evolução dessa coisa aqui. Olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar essa planilha, tá? Eu vou inserir uma tabela dinâmica a partir dela. Essa tabela dinâmica, ela vai ter para mim alguns resumos, tá? Olha só o que eu vou colocar nesses resumos. Primeiro, eu quero ver o quanto que eu gastei por categoria, tá? Então vai ser uma primeira análise ali, ó. Nessa tabela dinâmica eu vou pegar categoria e vou colocar em linhas, vou pegar valor e colocar em valores. Com isso eu consigo ver o quanto que eu gastei por cada categoria, quais foram os meus gastos para cada categoria, tá bom? Nesse caso aqui eu quero analisar apenas os gastos. Então eu vou vir nesse filtro e eu vou tirar tudo que é na verdade receita, freelance, investimento e salário. Pronto. Agora eu estou comparando apenas os gastos. E essa tabela dinâmica eu posso facilmente pegar e transformar ela em um gráfico. Olha só, peguei ela e transformei em um gráfico, tá vendo? Um outro cálculo que eu posso fazer também, tá? E aí eu não preciso nem criar outra tabela dinâmica do zero, não. Eu posso só copiar essa tabela dinâmica aqui com Ctrl C e Ctrl V, tá? Aí eu vou tirar a categoria e agora eu vou querer ver o gasto por forma de pagamento, tá? Agora eu vou ter um gasto aqui, olha só, por forma de pagamento. A partir desse gráfico, eu consigo ver o quanto que eu gastei no boleto, quanto que eu gastei no cartão e etc, tá bom? Eu só vou tomar o cuidado também de pegar essa categoria aqui, ó, de pegar essa categoria e filtrar apenas as que são efetivamente despesas. Pronto. Agora eu vou lá, ó, vou adicionar
esse gráfico de colunas aqui e você vê as colunas que você gasta mais e gasta menos, tá? É uma visualização interessante que você tem sobre o total das suas despesas, né? Com isso daqui, com esses dois gráficos só, você já consegue entender o que, ó? Olhando esses dois gráficos aqui, eu vou até botar ele um pouquinho maior aqui na tela, vou tirar algumas informações que eu não preciso, como título, como legenda, eu não preciso também desse monte de botão, ó, tô só tirando coisa do gráfico, ocultando todos os botões, e agora eu já consigo fazer algumas comparações interessantes. Vou pegar isso daqui e vou botar de branco também, para a gente conseguir entender, tá? Vou até fazer o melhor, vou ordenar isso daqui, ó, mais opções de classificação, e vou botar assim. Com isso, eu consigo ver quais são os meus gastos maiores e menores. Meu maior gasto aqui é com saúde, tá vendo? Depois vem lazer, educação, transporte, alimentação, moradia, tá? Então você já consegue entender mais ou menos aonde que você está gastando mais dinheiro. Pô, estou gastando muito dinheiro com saúde, beleza? Aí você vê também por forma de pagamento. Aqui, ó, as formas de pagamento que você mais gasta dinheiro são boleto e cartão de crédito, né? O cartão de crédito, um grande vilão aí hoje em dia. Então, você já consegue entender mais ou menos onde que está saindo o dinheiro aí, beleza? Isso é uma coisa muito importante, você conseguir ter uma visão geral das suas finanças, tá? E outra coisa que você pode fazer também é acompanhar a evolução do seu saldo. Olha que legal, eu vou copiar mais uma vez uma tabela dinâmica, vou colar aqui do lado, tá? E olha o que eu vou fazer dessa vez. Eu vou até manter o saldo, né? Vou tirar isso daqui, tá? Eu não quero mais ver o valor total que eu gastei, não. Eu quero agora acompanhar o saldo ao longo das datas, tá? E para isso, olha o que eu vou fazer. Eu vou colocar até um gráfico de linhas. E aí você vai conseguir ver o quê? O quanto que o saldo da minha conta está crescendo ao longo do tempo. Mais uma vez eu vou tirar título, vou tirar legenda, vou tirar esses botões. Ó, esse gráfico aqui, eu vou clicar com o botão direito em formatar a série de dados e vou selecionar a opção de suavizar a linha. E olha só, eu consigo ver que eu comecei o ano com um saldo muito próximo de zero. Aí subiu um pouco em fevereiro, caiu em março. Subiu em abril, caiu um pouquinho em maio. E a partir de maio as coisas deslancharam. Comecei a ganhar mais dinheiro, consegui economizar. E aí foi subindo até setembro. Chegou setembro, eu tive muito gasto, aconteceu alguma coisa, fiz uma viagem, não sei, não importa. Esse valor caiu em outubro, tá? Mas não tem problema, porque a partir de novembro e dezembro só continuou subindo. Olha só, a quantidade de análise que a gente consegue fazer a partir de 3 gráficos. A gente entende onde está gastando mais dinheiro, que forma de pagamento está gastando e como que foi a evolução do seu saldo ao longo do tempo. Então, o terceiro passo para você ter uma planilha de controle de gastos é você fazer essas análises, tá? O quarto passo é você conseguir sair da análise, tá? Sair dessa análise aqui e entender o micro, tá? Porque essa análise aqui, pessoal, tá mostrando todas as compras que rolaram no mês de janeiro, fevereiro, ou que rolaram no ano. Mas e se eu quiser entrar no detalhe? Você vai vir aqui no registro de gastos. Nessa tabela, você vai vir em inserir, tá? E você vai selecionar uma segmentação de dados. Eu sugiro que você coloque uma segmentação por categoria e talvez por forma de pagamento. Tá. Botei 2 segmentações, dei um OK. E olha só, aparecem 2 segmentações de dados. Essas segmentações de dados, gente, elas são como se fossem filtros, tá? Só que filtros mais rápidos e mais inteligentes. Então, por exemplo, você chegou aqui na sua análise, tá? Na análise que você fez aqui na outra planilha, ó. Você viu, por exemplo, que está gastando muito dinheiro com saúde, lembram? Olha esse gráfico aqui. Esse gráfico aqui, ele está te mostrando que o nosso maior gasto é com saúde, depois com lazer e educação. Tá bom. Então faz o seguinte, vem aqui nessa tabela e filtra saúde, tá? Agora você consegue ver rapidamente todos os gastos que você teve naquele ano com saúde. Você vê que está gastando tanto com farmácia, ó, gasta muito com farmácia, olha só, muito dinheiro gasto com farmácia ou com exame. Se você quiser, você pode ir para o segundo maior gasto, que é lazer, tá vendo? E você vê que está gastando bastante em viagens, ou indo no parque, ou indo no cinema. Isso daqui tira a análise do macro, né? Que é essa análise aqui, vou até chamar de análise macro, tá? E vai para o micro. Então, o que eu gosto de fazer? Se você vê que está gastando muito, por exemplo, com saúde, com lazer, com educação, beleza, você vem aqui e você filtra. Não, quero ver o quanto que eu gastei com educação. Aí você vê
no detalhe todos os gastos da educação e você avalia onde dá para cortar, beleza? Outra coisa, você viu que está gastando muito dinheiro no cartão de crédito, filtra aqui, ó, cartão de crédito, e avalia o que dá para você cortar aqui desse cartão de crédito, tá bom? Então tirar a análise do macro e jogar para o micro é o quarto passo, e a gente faz isso daqui com segmentação de dados. E tem um quinto passo para você criar uma planilha de gestão de gastos, que é você fazer um acompanhamento também com alertas, entendeu? Então, por exemplo, se você tem aqui uma planilha com saldo, tá? Você define que você quer ser avisado toda vez que o seu saldo for, sei lá, superior a 20 mil, tá? Porque isso é uma meta importante para você. Beleza. Seleciona essa coluna aqui, vem em formatação condicional, regras de realce, é maior do que, tá? E aí você vai definir um valor, por exemplo, 20 mil. E você vai preencher todos os valores de 20 mil de verde, tá? Olha que legal. Agora, todas as vezes que o saldo é maior que 20 mil, ele está colorido de verde, tá? E aí, quando não está colorido de verde, você sabe que não é maior que 20 mil. Então, isso daqui é uma forma de você acompanhar os seus gastos, de você entender como está a sua saúde financeira. Uma outra coisa importante é você acompanhar sempre o valor da sua despesa. Se tem alguma despesa com valor muito grande. Você está vendo aqui que as despesas elas estão todas negativas. Então, quando eu tiver uma despesa menor que menos 1.000, ou seja, menos 1.001, menos 1.002, menos 2.000, 3.000, eu quero ser avisado. Olha só, vou formatar, vou botar uma formatação condicional, é menor do que, e o valor vai ser menos 1.000. Toda vez que tiver um valor menor que menos 1.000, significa que eu tive um gasto muito grande, de R$1.000 de uma vez. Se eu descer, ó, você vai ver que não são muitos, mas tem alguns aqui, ó, que são menores que R$1.000, tá vendo? Então você consegue também acompanhar a saúde financeira da sua empresa. Se o R$1.000 não for um valor adequado para você, você muda. Ah, não, quero apenas gastos que forem maiores que R$500. Para mim já é muita coisa. Aí você adapta aí, tá bom? Galera, a gente fez 5 passos para construir um controle financeiro bem interessante. O primeiro passo, lembra, foi criar a estrutura da planilha, definir quais são as colunas e preencher com várias linhas, criar a validação de dados. O segundo passo foi fazer todos os cálculos necessários, que nesse caso aqui foi apenas o cálculo para você calcular o saldo, tá? O terceiro passo foi análises macros. Então a gente criou tabelas dinâmicas, fizemos gráficos para entender de forma geral como que está a nossa saúde financeira. O quarto passo foi análise micro, a partir do macro. Ou seja, a gente vê no macro quais são os potenciais problemas e vai utilizando segmentação de dados para ver esses problemas aqui linha a linha. E a quinta parte é você criar esses alertas aqui com formatação condicional. Com isso a gente criou em menos de 20 minutos aqui um controle financeiro completo e partindo do zero no Excel. Gostou dessa aula em que eu te ensino do zero a criar uma planilha bem bacana? Comenta aqui embaixo, manda mais. Se vou ver que vocês estão comentando manda mais, eu vou continuar produzindo aulas nesse formato aqui no YouTube, tá bom? Então não esquece de deixar sua curtida, de comentar manda mais e a gente se vê na próxima. Um abraço!